Fala, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje vamos falar como o Flow Podcast é melhor que a Globo News. Melhor que Globo News, melhor também que o Podpah. E a gente não vai deixar de xingar o Monark, né, de chamar ele de ignorante, apesar desses elogios ao Flow Podcast, o que pode parecer, né, uma certa incongruência, mas a gente vai entender tudo isso. Também vai aproveitar para falar algumas coisas sobre política, um monte de opinião que ninguém me perguntou e obviamente por isso esse vídeo não vai chegar em quase ninguém, mas eu acho que é um raciocínio, é algo legal de a gente fazer aqui juntos. E tudo isso que eu falei e tudo isso que eu vou falar tem a ver com o Marcelo Freixo no meio disso tudo. Vocês talvez tenham acompanhado que ontem o Marcelo Freixo teve no Flow Podcast, teve uma excelente repercussão, né? Várias pessoas comentaram. Vocês veem aí o canal do Henry Bugalho fazendo vídeo sobre isso, tu vê canais de outras pessoas ditas progressistas falando sobre o Marcelo Freixo. Inclusive eu não conhecia tanto a história do Marcelo Freixo assim. Eu sabia que eu concordava com muitas das posições dele, mas eu não sabia de quão, digamos, sofrida, de quão difícil era a caminhada dele. Eu já sabia alguns episódios traumáticos da vida dele, mas eu não sabia, por exemplo, que ele já tinha dado aula dentro de um presídio, já tinha trabalhado com pessoas, né, com um nível de dificuldade, assim, de aprendizado, né, pela situação no qual se encontra, é extremamente grande. E isso eu acabei descobrindo no Flow Podcast. Eu acho que, no geral, foi uma boa, uma excelente entrevista, né? Nas primeiras 2 horas e meia, exceto ali quando foi para as perguntas ali do Monark, né? Na verdade, não eram nem perguntas dele, eram perguntas, né, dos fãs, das pessoas que mandam lá os beats para eles, e daí perguntaram sobre um assunto bem específico, e daí meio que rolou uma treta, mas eu acho que o Freixo saiu muito bem, respondeu muito bem, com firmeza e conseguindo trazer, né, uma reflexão. E é claro que o Monark, ele é uma pessoa limitada, né? Não dá pra gente dizer que o Monark é um gênio. Não, ele pode ser um gênio da comunicação, tá ganhando um monte de dinheiro, né? Isso é algo que é importante, mas, né, na maneira de se expressar também, apesar de eu odiar ele, eu tô sempre assistindo aquela merda lá, então alguma coisa de bom deve ter, né, pra gente ficar tanto tempo assistindo aquela porcaria, né? E é claro que tem uma coisa muito boa que é eles deixam os convidados falarem bastante, né? Eles meio que só orientam o papo. Às vezes, quando tem um assunto ou outro, o Monark dá suas opiniões, o Igor também às vezes dá uma, né, dá uma cutucada, mas eles no geral deixam os convidados falarem bastante da perspectiva deles, né? Eles dão uma instigada, mas os convidados têm total liberdade para falar quanto quiserem, da maneira que quiserem, né? Tanto é que tem episódios lá que duram 2 horas, 3 horas, 4 horas. E isso é bastante legal. E por que eu falei que é melhor do que na Globo News? Isso é uma opinião sincera minha, apesar do Monark ter passado a vida inteira jogando Minecraft e agora tá surfando aí no hype dos podcasts, ele consegue orientar o debate, ele consegue orientar, né, o convidado a dar as respostas, a tirar o melhor do convidado, do que, por exemplo, na Globo News, que é uma afiliada da Globo ali, é uma subemissora da Globo ali, é a parte paga da Globo, que, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que nunca deu espaço para a esquerda, né? A Globo News sempre defendendo o PSDB, nunca deu espaço para a esquerda. Agora que o Biruliro tirou o financiamento da Globo, né, dando menos dinheiro para propaganda, e daí a Globo, ó, tá sem Libertadores, tá sem Champions League, tá sem. Aí, de certo, alguém lá em cima, né, lá do pessoal que manda mesmo o negócio, falou: olha, vamos tentar dar um espacinho aqui para esse pessoal de esquerda, vamos ouvir o que eles têm para falar, porque senão, meus amigos, a gente tá ralado, né? Aí quando bate na bunda, né, quando coça aqui, né, daí eles começam a dar espaço para a esquerda. E nesse espaço que eles deram para a esquerda, num debate, né, sobre a esquerda com o Freixo, com o Boulos e com a Gleisi Hoffmann,
Aí eu vi uma certa despreparação, né, dos jornalistas que fizeram as perguntas. O Otávio Guedes e a Júlia, inclusive a Júlia muitas vezes fazia perguntas e a cara dela ficava em evidência, né, uma cara de nojo, não sou metaforando, mas era uma cara de nojo, assim, de que não posso estar escutando isso que eles estão falando, né, conduziu muito pior a entrevista do que no Flow, tirando que ali com aquela forma engessada lá Globo News, as pessoas ficam com menos liberdade, né? Às vezes tem assuntos que tu sabe o suficiente para falar 1 minuto e tem assuntos que tu fala 3 minutos, 4 minutos, né? Para mim ali é meio que a Globo News deu espaço, mas queria meio que achar uma contradição entre as esquerdas e é por isso que eu acho que, sinceramente, quando é para trazer convidados ou fazer debates, o Flow é melhor. É melhor. E eu gostaria muito de ver no Flow os debates que eles estão prometendo lá, pessoas que pensam de maneira diferente também, ou pessoas que pensam parecido, né? Tipo o Freixo e o Boulos, trazer uns caras assim, para botar eles a conversar, é sempre algo interessante. E com relação ao Podpah, que foi uma treta anterior, né? Vocês devem ter acompanhado tudo isso que aconteceu. Eu queria deixar meus 5 minutos aqui de reflexão. Que é o seguinte: às vezes, a quantidade de visualizações, né? Enquanto a gente chega, não quer dizer se um programa, se um podcast é melhor do que o outro, né? A gente tem que usar não só a métrica de quantas pessoas atingem, mas ali no meio tem que ter também um pouquinho do conteúdo, dos convidados. O Flow muito bem poderia, agora estou aqui passando um pano, né, pro Flow, poderia muito bem ter ficado só chamando Super Xandão, quem mais? Danilo Gentili com as suas advogadas, podia só estar chamando gente assim que dá view pra caramba, né, que dá muito mais retorno financeiro, mas por outro lado eles começaram a chamar uns caras que pensam, né? Super Xandão, né, infelizmente eu acho que pensar, né, já que ele não sabe ainda o formato da Terra em 2021, não é muito forte dele, né? Não é o forte dele, mas é legal que o Flow ele é um espaço que eles chamam pessoas diferentes para falar de tópicos completamente diferentes. E outra coisa que é importante, e que o Freixo é um cara extremamente inteligente, até por ter trabalhado muito tempo como professor, sabe conduzir muito bem, é que o estudante ou a pessoa com o qual ele está falando, o interlocutor dele ali, é uma pessoa que de repente está disposta a aprender e tu tem que saber manejar. A esquerda, de uma maneira geral, e isso é uma crítica que eu tenho bastante forte à esquerda, parece que esqueceu que as pessoas, no geral, são que nem o monarca, são exatamente iguais para baixo, né? Que tu tem que conversar com elas, tu tem que trazer os dados, tu tem que conduzir, né, as ideias, porque o mais simples é ser o afegão médio, como se diz, né? Ou ser o brasileiro médio, a pessoa que pensa de maneira simples sobre todos os assuntos. E o monarca é o brasileiro médio, um pouquinho acima da média, né? Vamos ser justos aqui. Mas a esquerda parece que esqueceu isso, não quer dialogar com as pessoas, não quer convencer as pessoas. A gente tem que sempre fazer um exercício de reflexão, que foi o exercício de reflexão, por exemplo, que eu vi no vídeo do Henri Bugalho, dele dizendo, olha, eu quando tinha 17 anos tinha as mesmas ideias do Monark. Tá certo que hoje o Monark não tem 17, né? Deve ter 28, 29, 30. Mas tudo bem, é uma pessoa que pensa daquela maneira e a melhor maneira de tu convencer alguém de que a pessoa está errada é conversando com ela. E de convencer as outras pessoas que elas estão erradas também é conversando. O diálogo, ele te permite isso. Ele te permite colocar em evidência uma opinião, deixar bem clara a opinião dessa pessoa e tu conseguir ir lá e rebater, né? Agora, tu tem que ter argumentos para conseguir rebater, né, a opinião dessa pessoa. Porque não adianta só dizer cobrar do Monark os dados e daí na hora do pega para capar, chegar sem dado, né? Daí senão não adianta, né? Daí fica meio que em pé de igualdade, certo? Então tá aí os meus 5 minutos de opinião sobre esse assunto. Certo, meus amigos? Por hoje era isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.